Depois que o papai disse precisamos de instintos mais aguçados, eu ouvi deixar passar uma fraude de 3 milhões de dólares. A expressão no rosto dele. Tudo aconteceu numa terça-feira de outubro, um daqueles dias de outono nítidos e brilhantes que normalmente fazem você se sentir bem sobre o mundo, onde as folhas estão se tornando tons brilhantes de vermelho e dourado. Mas não naquele dia. Naquele dia, o ar no escritório do meu pai estava tão frio que poderia ter congelado o fogo. A grande janela com vista para o horizonte da cidade parecia zombar do silêncio sepulcral lá dentro. Meu pai, Richard Jenkins, sentava-se atrás de sua enorme mesa de mogno, um trono que ele havia construído para si mesmo. Ele tinha 62 anos. Com uma cabeça cheia de cabelos prateados meticulosamente penteados e um MBA de Wharton, que ele usava como uma peça de armadura. Para ele, esse diploma não era apenas uma educação. Era a prova de sua superioridade. Ele havia construído a Jenkins Family Holdings de uma pequena operação de 2 homens para uma respeitável empresa de consultoria financeira de médio porte, e nunca, jamais deixava qualquer um de nós esquecer o sacrifício e o gênio que isso implicava. À sua direita sentava minha mãe, Margarete. Como chefe oficial de recursos humanos, seu papel no papel era ser uma defensora imparcial de todos os funcionários. Mas na realidade, seu papel principal era ser a defensora inabalável de seu filho mais novo, Kevin. Seu sorriso, brilhante e orgulhoso, estava voltado exclusivamente para ele. Kevin sentava à esquerda do nosso pai, banhando-se no brilho da aprovação parental. Aos 28 anos, ele era o filho dourado, o escolhido. Ele havia se formado recentemente com seu próprio MBA de uma escola decente, mas muito menos prestigiosa, mas você não saberia disso pela maneira como meus pais proclamavam sua chegada como a segunda vinda. Ele tinha o que meu pai constantemente se referia como talento e visão. Ele era um mestre do jargão corporativo, lançando termos como sinergia, disrupção e mudança de paradigma em reuniões com a confiança de um homem que acreditava que dizer as palavras era o mesmo que entendê-las. E então havia eu, parado diante deles como um réu aguardando sua sentença. Eu era o diferente em todos os sentidos, o filho quieto, aquele que não havia buscado um MBA chamativo, mas que havia trabalhado seu caminho para cima, passando os últimos 4 anos, 2 meses e 17 dias enterrado na verdadeira sala de máquinas da empresa. As planilhas, os livros contábeis, os dados brutos. Eu era aquele que realmente entendia como o dinheiro se movia. Eu era o chefe da equipe de auditoria interna, ou pelo menos havia sido até aquele exato momento. Lucas, meu pai começou, inclinando-se para a frente. Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa, um gesto que eu conhecia bem. Era sua pose de proferir um veredicto. Após cuidadosa consideração, decidimos fazer uma mudança na liderança do departamento de auditoria. Kevin assumirá como chefe da equipe para a auditoria do Q4, com efeito imediato. Eu não me mexi. Eu não ofeguei. Apenas fiquei lá parado, uma estátua em um terno. Eu podia sentir o calor do orgulho radiante da minha mãe como se fosse uma força física. Eu podia ver o sorriso triunfante mal disfarçado se espalhando pelo rosto de Kevin. Ele parecia ter acabado de ganhar uma corrida que nem havia corrido. Precisamos de alguém com instintos mais aguçados, filho. Meu pai continuou, sua voz pingando com aquela simpatia familiar e condescendente que era pior que qualquer insulto. Negócios são um campo de batalha, não uma biblioteca. Requer intuição, golpes ousados. Kevin tem essa qualidade de liderança natural. Ele vê o quadro geral. A vontade de gritar era uma coisa física, uma bola quente de pressão no meu peito. Eu queria perguntar a ele se ver o quadro geral incluía ignorar o erro contábil de $1 milhão que eu havia encontrado no ano passado, uma descoberta silenciosa que nos salvou de uma multa massiva do IRS e uma reformulação embaraçosa de nossos ganhos. Na época, meu pai havia elogiado a diligência da equipe em um e-mail para toda a empresa, mas mais tarde naquele dia, ele havia chamado Kevin de lado e o parabenizado por promover uma cultura de excelência. Kevin nem sabia sobre o erro até o e-mail sair. Mas eu sabia por experiência longa e dolorosa que discutir com meu pai era fútil. Era como tentar raciocinar com um furacão. Sua realidade era o que ele decidia que era. Então eu fiz a única coisa que podia fazer. Dei um único aceno afiado. Eu entendo, disse. Minha voz estava inquietantemente uniforme. Bom, meu pai disse, recostando-se, visivelmente aliviado por minha fácil conformidade. Ele odiava confrontos bagunçados. Esse é o espírito de equipe. Virei-me e saí do escritório sem mais uma palavra, sentindo o peso de seus olhares combinados nas minhas costas. Era um retrato de uma família feliz e bem-sucedida, e eu estava sendo cortado fora da moldura. Fui até minha mesa, a espaçosa na cabeça do departamento de auditoria, e comecei a embalar meus poucos pertences pessoais em uma pequena caixa de papelão. Minha equipe, as pessoas que eu havia treinado e orientado, de repente achou os padrões em suas telas de computador totalmente fascinantes. Ninguém me olhou nos olhos. Seu medo era uma coisa tangível no ar, um aviso para todos sobre o que acontece quando você cai em desgraça.
Carreguei minha caixa de vergonha para minha nova mesa designada, um cubículo apertado em um canto esquecido do escritório, bem ao lado da barulhenta máquina de Xerox. Era um rebaixamento claro e público. Enquanto me sentava, o cheiro de toner enchendo minhas narinas, liguei meu computador. Eu não era mais o cão de guarda. Eu era apenas mais uma engrenagem. Mas os instintos que meu pai alegava que eu não tinha estavam gritando comigo. Quando fiz login, não abri os relatórios sem sentido que agora me eram atribuídos. Em vez disso, abri uma pasta privada em minha unidade pessoal, uma que eu havia rotulado simplesmente como arquivos. Dentro estava meu projeto secreto, aquele que meu pai havia dispensado como um desperdício monumental de tempo. Pelo último ano, eu havia estado pacientemente digitalizando décadas de contratos antigos em papel, faturas e registros financeiros. Era uma montanha de trabalho ingrato e tedioso. Mas enquanto eu sentava lá, banido e invisível, eu tinha uma intuição real, não o tipo de que meu pai falava. Que em algum lugar naquela montanha digital de papel esquecido estava uma verdade que todos eles haviam perdido. E agora eu não tinha nada além de tempo para encontrá-la. Meu projeto de digitalização não era apenas um projeto. Era minha rebelião silenciosa contra a cultura corporativa que meu pai defendia. Enquanto Kevin estava ocupado projetando apresentações PowerPoint chamativas sobre o futuro da Jenkins Holdings, eu estava na sala de armazenamento empoeirada e mal iluminada do porão do prédio, cercado por história e negligência. O ar lá embaixo era espesso com o cheiro de papel em decomposição e o aroma fraco e metálico dos arquivos antigos que ficavam em fileiras infinitas semelhantes a túmulos. Pela melhor parte de um ano, eu havia sacrificado meus intervalos de almoço e ficado horas depois que todos os outros haviam ido para casa, metodicamente alimentando documentos antigos em um scanner de alta velocidade. Era uma tarefa solitária e monótona. Eu estava construindo uma arca digital, resgatando a história da nossa empresa da inundação do tempo e da indiferença. Lucas, pelo amor de Deus, temos estagiários para isso. Meu pai havia dito com exasperação uma noite quando me encontrou lá embaixo, meus dedos cinzas de poeira. Seu salário é de 6 dígitos. Não estou te pagando para ser um arquivista. Preciso que você pense estrategicamente, aqui em cima. Ele bateu na têmpora. Ele simplesmente não entendia. Para ele, estratégia era um conceito abstrato nascido numa sala de reuniões. Para mim, estratégia era impossível sem dados. Dados duros, frios e granulares. E os dados mais valiosos da nossa empresa. A história de nossos negócios, nossos relacionamentos, nossos erros, estava presa nesses caixões de papel, esperando para ser esquecida. Mesmo alguns dos meus colegas riram às minhas custas. Lembro-me de um dos vendedores juniores, um garoto presunçoso chamado Todd, me vendo subir do porão um dia. Ei Jenkins, ele gritou, alto o suficiente para outros ouvirem. Encontrou algum tesouro antigo lá embaixo? Talvez meu grampeador perdido de 2018. Algumas pessoas riram baixinho. Eu apenas o ignorei e voltei para minha mesa. A zombaria silenciosa era apenas mais uma camada do isolamento ao qual eu havia me acostumado. Minha irmã, Sofia, era a única que via as coisas de forma diferente. Como chefe de marketing, ela era criativa e intuitiva, mas respeitava minha natureza metódica. Ela entendia que éramos dois lados da mesma moeda. Ela frequentemente me trazia um sanduíche e um refrigerante tarde da noite, empoleirando-se na borda de uma mesa empoeirada enquanto eu trabalhava. Você é como um detetive, Luke, ela disse uma vez, observando a luz verde do scanner passar sobre outro documento amarelo. Você realmente acredita que há algo importante escondido em tudo isso, não é? A história importa, Sof, eu disse a ela. Padrões importam. Você não pode saber para onde está indo se não souber de onde veio. Bem, ela respondeu, sorrindo. Fico feliz que alguém nesta família esteja prestando atenção ao passado. O resto deles está muito ocupado se parabenizando pelo presente. Ela era minha única aliada real, a única que via minha persistência não como uma obsessão estranha, mas como minha força definidora. Agora, sentado no meu cubículo de perdedor, aquele projeto era minha única tábua de salvação. Era minha arma secreta. Era um mundo de fato puro e não adulterado, um refúgio do mundo de opiniões e favoritismo lá em cima. E foi neste mundo de fatos que primeiro vi o segredinho feio que estava comendo nossa empresa por dentro. Começou, como essas coisas frequentemente acontecem, com algo pequeno. Um novo fornecedor de quem eu nunca havia ouvido falar, Innovatech Solutions. O nome era genérico o suficiente para não significar nada. As faturas eram para serviços de consultoria estratégica, um termo genérico tão vago que era praticamente uma admissão de culpa. Os valores não eram enormes no início, $20.000, talvez 30.000 por vez, mas eram regulares, assustadoramente regulares. Uma fatura aparecia no início de cada mês, como uma taxa de assinatura por nada. Graças ao meu arquivo digital, eu podia fazer em minutos o que teria levado dias de busca manual. Fiz uma busca pelo fornecedor. Innovatech Solutions foi registrada apenas 6 meses antes de uma caixa postal em Delaware. Nenhum endereço físico.
Nenhum site. Nenhuma história corporativa. Era um fantasma. Meu primeiro instinto não foi assumir malícia. Foi seguir o procedimento. Imprimi meia dúzia de faturas e as levei para James Wilson, o CFO. James havia sido o braço direito do meu pai por 30 anos. Ele era uma criatura de hábitos. Um homem que valorizava estabilidade e processo acima de tudo. Certamente, ele veria a bandeira vermelha. Coloquei os papéis em sua mesa. James? Comecei calmamente. Estava fazendo uma limpeza de dados no meu próprio tempo e me deparei com estas. O fornecedor parece não ter nenhuma pegada, e as faturas são consistentemente vagas. Dados os valores, pensei que talvez devêssemos apenas fazer uma verificação secundária dos serviços prestados. James pegou uma fatura, olhou para ela, depois me olhou por cima de seus óculos de leitura. Sua expressão não era curiosa. Era cansada, fatigada. Lucas, Richard colocou Kevin no comando da aprovação de novos fornecedores há 6 meses. Você sabe disso. Ele está tentando simplificar as coisas. Ele suspirou, empurrando os papéis de volta para mim. Tenho certeza de que está bem. O garoto tem um MBA, afinal. Deixe ele lidar com isso. Ele estava me dizendo para recuar. Ele não estava apenas dispensando minha preocupação. Ele estava me lembrando do meu novo lugar diminuído na hierarquia da empresa. Era outra mensagem clara. Suas preocupações não são mais válidas aqui. Seus dias de cão de guarda acabaram. Voltei para minha mesa. Minha mandíbula cerrada tão apertada que doía. Tudo bem. Se o canal oficial era através de Kevin, então eu usaria o canal oficial. Não iria até ele pessoalmente. Isso lhe daria a chance de me dispensar cara a cara. Eu criaria um registro. Registro permanente e inegável. Compus o e-mail mais cuidadoso, profissional e impessoal da minha vida. Assunto: em consulta sobre padrões de pagamento, contas de novos fornecedores. Copiei não apenas Kevin, mas toda a sua equipe de auditoria, bem como James Wilson. Haveria testemunhas. Equipe, escrevi. Enquanto conduzia uma análise mais ampla de integridade de dados para arquivamento histórico, identifiquei um padrão recorrente de pagamento para vários novos fornecedores com histórico corporativo verificável limitado. A consistência e o valor crescente desses pagamentos são estatisticamente anômalos quando comparados aos nossos protocolos estabelecidos de integração de fornecedores nos últimos 5 anos. Recomendo uma revisão secundária manual dos contratos associados e verificações de serviço para essas contas para garantir conformidade. Evitei deliberadamente usar palavras como suspeito ou fraude. Anexei um único gráfico limpo mostrando os picos de pagamento nos últimos 6 meses, destacando seu desvio da norma. Não incluí minhas opiniões. Não incluí minhas suspeitas. Apenas dei a eles os números. Porque os números não mentem. Hesitei por um minuto inteiro antes de clicar em enviar, meu dedo pairando sobre o mouse. Isso parecia um ponto sem volta. Mas a imagem do sorriso do meu pai, da expressão presunçosa de Kevin, me empurrou além do limite. Cliquei no botão. Por um momento, senti um pequeno alívio profissional. Eu havia cumprido meu dever. Eu havia registrado minha preocupação. Eu havia criado uma trilha de papel. Agora a bola estava na quadra deles. No dia seguinte, Kevin convocou uma reunião obrigatória para todo o departamento de auditoria. A reunião foi realizada na sala de conferências principal, aquela com paredes de vidro do chão ao teto que todos chamavam de aquário. Meu novo papel como analista júnior significava que eu não era obrigado a participar, mas meu cubículo estava diretamente oposto. Eu tinha um lugar na primeira fila. Meu coração afundou no meu estômago quando vi a tela do projetor. Era meu e-mail cuidadosamente elaborado e profissional, ampliado para todos verem. Kevin estava na cabeceira da mesa, segurando um ponteiro laser como uma arma. Ele tinha um sorriso largo e condescendente no rosto. Esta não era uma reunião. Era uma execução. Tudo bem, equipe, ele começou, sua voz ecoando com falsa autoridade, autossuficiente para eu ouvir claramente através do vidro. Queria usar isso como um momento de ensino, um exemplo perfeito do tipo de pensamento burocrático e antiquado que atrasa as empresas. Ele apontou o ponto vermelho do ponteiro laser diretamente para meu gráfico. Isso é o que eu chamo de paralisia de análise. Ficar tão atolado em microdetalhes sem sentido que você perde completamente o quadro geral. Ele andou de um lado para o outro. Estamos numa fase de crescimento. O crescimento requer velocidade, agilidade e confiança em nosso pessoal. Não podemos deixar esse tipo de contagem de feijão paranoica nos atrasar. Ele olhou ao redor da sala, fazendo contato visual com os membros da minha ex-equipe. Eles olharam para seus cadernos, para a mesa, para qualquer lugar exceto a tela ou para mim. Eles conheciam meu trabalho. Eles sabiam que eu nunca era paranoico. Mas também sabiam quem estava no comando agora.
Seu silêncio era uma traição, mas eu entendia. Era a sobrevivência. Esta análise, Kevin declarou, batendo no meu gráfico com o ponteiro laser novamente para dar ênfase, é um desperdício monumental do nosso tempo. Estamos focados em iniciativas estratégicas, não em perseguir fantasmas nas planilhas. Vamos seguir para algo que realmente importa. Ele clicou para o próximo slide. Um gráfico berrante com a palavra sinergia em letras enormes e redondas. Eu não conseguia mais assistir. Girei minha cadeira para encarar meu próprio monitor, meu rosto queimando com um calor que nada tinha a ver com a temperatura na sala. Ele não havia apenas ignorado meu aviso. Ele o havia pego, distorcido e usado como um adereço numa performance pública projetada para cimentar sua própria autoridade e ridicularizar a minha. Esse foi o momento em que tudo mudou. A parte de mim que havia esperado por um resultado razoável morreu. O filho silencioso e obediente que apenas queria a aprovação do pai havia sumido, queimado pelo calor daquela humilhação pública. Uma nova determinação, fria e dura como aço, se estabeleceu em seu lugar. Olhei para minha tela, para o portal do meu arquivo digital. Eles queriam ignorar os detalhes? Eles queriam perseguir fantasmas? Tudo bem. Eu me tornaria o fantasma. Eu assombraria suas planilhas. Eu aprenderia seus segredos. E eu construiria um caso tão forte, tão irrefutável, que estilhaçaria seu mundo de ignorância feliz. Olhei pelo escritório e meus olhos encontraram os de Helena Rodrigues, a contadora-chefe. Ela era uma mulher afiada e sem bobagens nos seus 40 e poucos anos que havia trabalhado comigo em uma dúzia de auditorias complexas. Ela havia visto todo o espetáculo. Ela não ofereceu um olhar de pena. Ela me deu um único aceno quase imperceptível. Foi um gesto de validação, de desgosto compartilhado. Foi tudo de que eu precisava. Naquela noite, não fui para casa. Esperei até o último funcionário ter saído, até o escritório ser um mar de monitores escuros e silêncio. Então caminhei para a sala de conferências vazia do departamento de auditoria, a cena da minha humilhação, e liguei o projetor. Não coloquei meu e-mail. Coloquei os dados brutos, o primeiro de centenas de arquivos que eu vasculharia. Tudo bem, Kevin, sussurrei para as cadeiras vazias. A aula está começando. As próximas 3 noites foram uma descida a um mundo de números, mentiras e café morno da máquina da sala de descanso. O escritório, outrora um lugar de orgulho profissional, tornou-se meu quartel-general clandestino. Durante o dia, eu era Lucas Jenkins, o analista rebaixado, executando as tarefas entorpecentes que me eram atribuídas com uma expressão vazia. Elaborei relatórios sobre tendências de mercado que sabia que ninguém leria. Atualizei planilhas que eram irrelevantes. Eu era um fantasma na máquina, e minha invisibilidade era meu maior trunfo. Mas quando a equipe de limpeza guardou seus carrinhos barulhentos e o último segurança fez sua ronda final preguiçosa, meu trabalho real começava. Eu me infiltraria de volta no escritório, meu coração batendo com uma mistura de adrenalina e medo, e a caçada começaria. A primeira noite foi sobre estabelecer a escala total do sangramento. Fui além da Inovatec Solutions. Usando meu arquivo digitalizado, criei um programa para buscar fornecedores com características similares em registro novo, endereços de caixa postal, descrições de serviços vagas e, mais importante, faturas que ficavam logo abaixo do limite de $100.000 para aprovação rápida de Kevin. Mais 2 nomes apareceram em Apex Logistics e Synergy Partners. Os nomes eram uma piada doentia. Não havia sinergia, nem Apex. Eram apenas empresas fantasmas, sanguessugas drenando a força vital da nossa empresa. Puxei cada fatura, cada registro de pagamento. Coloquei-os cronologicamente na enorme mesa de conferências. O padrão era horrivelmente claro. Começou com um pequeno pagamento experimental tentativo de $15.000. Quando esse passou sem uma única pergunta, as comportas se abriram. Os valores se tornaram mais ousados. $50.000, $85.000, $97.500. Minhas mãos tremeram enquanto digitei os números numa calculadora. O total já estava acima de $1 milhão, e estava subindo todo mês. Mas os números não eram toda a história. Eu precisava entender o como. Foi então que direcionei minha atenção para o próprio processo de aprovação. No ano passado, quando Kevin havia apresentado seu novo sistema, eu havia argumentado contra ele, não apenas para meu pai, mas num memorando formal para James Wilson, o CFO. Eu havia delineado exatamente essa vulnerabilidade. Eu havia alertado que remover a aprovação secundária obrigatória do departamento financeiro para somas significativas era um convite ao abuso. Fiz login no sistema e encontrei meu memorando antigo. Lê-lo agora parecia ler uma profecia. Então comecei a puxar os formulários de aprovação digitais para cada pagamento fraudulento. Cada um tinha apenas 2 assinaturas. A primeira pertencia a um gerente de nível médio chamado Michael Thompson no departamento de compras. A segunda, a aprovação executiva final, pertencia ao meu irmão, Kevin Jenkins.
A assinatura de Kevin, um rabisco preguiçoso e arrogante, estava em dezenas deles. Ele estava tão empolgado com sua própria promoção, tão ansioso para parecer um executivo decisivo e de movimento rápido que não estava atolado em burocracia, que havia apenas carimbado sua aprovação em tudo que cruzava sua mesa. Sua incompetência não era apenas uma falha de caráter. Era a chave que havia sido usada para desbloquear o cofre da nossa família. Naquela primeira noite, finalmente saí cambaleando do escritório quando o céu estava começando a clarear do preto para um roxo machucado. Minha mente estava zumbindo com um coquetel tóxico de raiva e vingança. Isso não era apenas um caso simples de um funcionário corrupto. Era um câncer que havia sido permitido crescer por causa da negligência do meu irmão e da cegueira voluntária do meu pai. Enquanto estava deitado na cama, olhando para o teto, eu estava dividido. Uma parte de mim, o filho, estava horrorizada com o que estava acontecendo com o trabalho da vida do meu pai. Mas outra parte, mais fria, a parte que havia sido publicamente humilhada, sentia uma satisfação sombria. Eles haviam querido que eu parasse de olhar os detalhes, e agora os detalhes estavam prestes a queimar todo o mundo deles. O contraste entre minha investigação silenciosa e noturna e a performance diurna de Kevin era quase surreal. Ele era um rei segurando corte num reino que não percebia estar falido. Ele desfilava pelo escritório, ladrando ordens em seu fone Bluetooth sobre alavancar nossos ativos principais e pivotar nossa estratégia do Q4. Na quarta-feira, ele comprou rosquinhas gourmet de uma padaria da moda do centro para todo o escritório, anunciando em voz alta que era para aumentar o moral da equipe para nossa auditoria incrivelmente bem-sucedida. Observei-o do meu cubículo, vendo meus colegas o agradecendo, seus rostos sorrindo, seus olhos vazios. Me perguntei se as rosquinhas tinham gosto de hipocrisia. Vi-o numa reunião com Sofia. Seu departamento de marketing era genuinamente criativo e lucrativo, mas Kevin estava tentando cooptar seu sucesso. Ele estava apresentando uma iniciativa de rebranding em escala total, completa com um novo logo sem sentido que ele provavelmente havia rabiscado num guardanapo. Mais tarde, Sofia parou no meu cubículo, seu rosto uma máscara de frustração. Não aguento mais, Luke, ela sussurrou, inclinando-se para que ninguém mais pudesse ouvir. Ele passou uma hora falando sobre a ressonância emocional da cor azul. Enquanto isso, tenho 3 campanhas principais prestes a lançar, e ele não aprovou os orçamentos finais porque está muito ocupado sendo um visionário. Ele vai afundar todo o meu departamento com sua incompetência. Eu sei, disse, meus olhos fixos na planilha na minha tela que detalhava o fluxo de dinheiro para a Apex Logistics. O que você está fazendo aqui tão tarde todas as noites? Ela perguntou, sua voz suave de preocupação genuína. Você parece exausto. Vai se esgotar por uma empresa, por uma família que não te aprecia. Eu não podia contar a verdade. Ainda não. Isso a colocaria numa posição impossível, forçando-a a escolher entre seus irmãos. Há apenas alguns projetos de limpeza de dados. Menti, as palavras tendo gosto de cinzas na minha boca. Tentando me manter ocupado. Ela apertou meu ombro. Bem, não faça isso. Eles não merecem sua dedicação. Suas palavras eram para ser consoladoras, mas ecoavam o pensamento mais perigoso na minha própria cabeça. Talvez eu devesse apenas deixar queimar. Naquela tarde, vi Kevin levar sua equipe de auditoria para um almoço luxuoso numa churrascaria do centro. Eu sabia com certeza que eles não estavam encontrando um cliente. Mais tarde vi o relatório de despesas. Ele havia classificado a conta de $800 sob prospecção de clientes. Era uma pequena mentira no grande esquema das coisas. Um erro de arredondamento comparado aos milhões sendo sifoneados. Mas era prova da mesma doença subjacente. Uma cultura de direito e um completo desrespeito pelas regras. Uma cultura que começava bem no topo. A segunda noite da minha investigação foi dedicada ao homem cuja assinatura começou tudo. Michael Thompson. Usando uma combinação do diretório da empresa e algumas bases de dados de registros públicos às quais eu tinha uma assinatura, comecei a construir uma efígie digital dele. No papel, ele era o funcionário perfeito. 40 anos. Casado. 2 filhos numa escola suburbana. Ele estava com a empresa há 5 anos. Um gerente de compras silencioso e comum que mantinha a cabeça baixa e fazia seu trabalho. Ele era a última pessoa que alguém suspeitaria. Ele era o fantasma corporativo perfeito. Mas fantasmas deixam rastros, especialmente no mundo digital. Comecei com as empresas de fachada. Cruzar seus endereços de registro com registros de propriedade pública me deu o primeiro acerto. O endereço da Apex Logistics era um pequeno espaço de escritório alugado num prédio baixo a 1 hora da cidade. Fiz uma busca sobre o proprietário do prédio. Era uma empresa holding numerada. Levou mais 1 hora vasculhando arquivos corporativos, mas finalmente encontrei o nome do diretor da holding. Robert Friesman. Uma busca rápida sobre Friesman revelou o nome de sua irmã. Era Carol Thompson. A esposa de Michael Thompson. Era uma ligação tênue, mas era uma ligação.
Ele estava usando seu próprio cunhado para alugar o escritório para sua empresa fantasma. Então me voltei para as redes sociais. Os próprios perfis de Thompson eram privados e bloqueados. Mas os de sua esposa eram públicos. E ela adorava postar fotos. Fotos de sua recente viagem à Itália. Fotos de seu barco novinho em folha, o Liquid A7. Fotos do carro esportivo preto reluzente que Michael aparentemente havia comprado para seu aniversário de 40 anos. Essas não eram as compras de um gerente de nível médio com um salário de $90.000 e uma hipoteca. Ele não estava apenas roubando. Ele estava ostentando, se escondendo à vista de todos, supremamente confiante de que estava cercado por idiotas. Ele estava apostando na arrogância de Kevin e na cegueira voluntária do meu pai. E por 18 meses, havia sido a aposta mais segura do mundo. O valor total roubado agora se aproximava de $3 milhões. Espalhado ao longo de 1 ano e meio, era uma sanguinação lenta e metódica. A empresa não ia colapsar da noite para o dia. Estava sendo esvaziada por dentro, deixando uma casca frágil que se estilhaçaria ao primeiro sinal de problema. Os lucros saudáveis de que meu pai se gabava no clube de campo, os generosos bônus de fim de ano, até mesmo o dinheiro para a promoção de Kevin salário inflado, tudo estava sendo subsidiado por esse roubo massivo e contínuo. A terceira e última noite foi sobre construir o caso. Eu tinha os dados. Eu tinha o motivo. Eu tinha o culpado. Mas sabia que isso não era suficiente. Eu estava enfrentando minha própria família. Seu primeiro instinto, seu único instinto, seria negar, desviar e destruir o mensageiro. Meu relatório não podia ser apenas uma coleção de fatos. Tinha que ser uma arma hermética e irrefutável. Tinha que ser tão claro, tão lógico e tão devastador que não deixaria espaço para argumentos. Não dormi nem um minuto. Alimentado pelos últimos restos do café velho, trabalhei com intensidade febril. Criei gráficos que mostravam o fluxo exato de dinheiro das contas bancárias da nossa empresa para as contas das 3 empresas de fachada. Criei cronogramas que alinhavam as compras luxuosas e férias de Thompson com as datas dos maiores pagamentos fraudulentos. Escrevi uma narrativa clara e concisa, explicando em termos simples como o sistema de aprovação rápida aclamado por Kevin era a falha fatal, a porta aberta pela qual Thompson havia caminhado. E então, para o toque final e brutal, adicionei a evidência da minha própria humilhação. Imprimi meu e-mail original para a equipe de Kevin, aquele com o aviso cauteloso. Na próxima página, coloquei uma captura de tela do post do blog interno da empresa onde Kevin havia se gabado de levar a empresa além do tipo de paralisia de análise que meu e-mail representava. Era um díptico de incompetência e arrogância. Imprimi cada página em alta resolução colorida. Furei cada folha com 3 furos e as coloquei, uma por uma, numa pasta preta pesada de 1 polegada. 23 páginas no total. O produto final parecia uma laje de granito nas minhas mãos. Era mais que apenas um relatório. Era a verdade encadernada e armada. Era a minha vingança. Quando os primeiros raios cinzentos da madrugada se infiltraram pelas janelas do escritório, pintando listras de luz na mesa da sala de conferências, recostei-me na minha cadeira, meus olhos ardendo de exaustão. Eu havia conseguido. Eu tinha toda a história feia. O dilema que havia me dilacerado por dias estava finalmente resolvido. Eu não ia ao meu pai. Não ia ao conselho. Eu havia tentado os canais apropriados e eles haviam sido usados para me flagelar publicamente. Eu os deixaria caminhar direto até a beira do precipício. Eu os deixaria saborear a vista, acreditando que eram mestres do universo. Eu os deixaria sentir o chão começar a desmoronar sob seus pés. E somente quando estivessem caindo, quando estivessem desesperados e se debatendo sem mais ninguém para culpar, eu lhes mostraria a ponte que estivera lá o tempo todo. A ponte que eles me disseram que era inútil. A ponte que eu havia construído. Uma semana se arrastou. Uma semana de mim sentado sobre um barril de pólvora, esperando por uma faísca. Toda vez que meu pai passava pelo meu cubículo, meu coração martelava contra minhas costelas. Mantive a pasta preta trancada na gaveta inferior da minha mesa, um segredo sombrio no mar de móveis de escritório bege. A faísca, quando finalmente chegou, não se originou de dentro das nossas paredes. Veio de fora, uma voz de autoridade que meu pai não podia ignorar ou intimidar. Veio na forma de uma ligação para sua linha privada. Era de Victoria Adams. Victoria não era apenas uma cliente. Ela era um pilar da comunidade financeira. Uma mulher afiada e elegante nos seus 60 anos cuja empresa, Adams Capital, havia sido uma das primeiras e maiores contas da Jenkins Holdings. Ela e meu pai tinham um relacionamento de 20 anos baseado em respeito mútuo e, mais importante, lucro mútuo. Sua opinião importava. Sua desaprovação era uma luz vermelha piscando no mercado de ações da nossa reputação. Eu estava voltando da máquina de Xerox, meu novo ponto de encontro oficial, quando vi meu pai através das paredes de vidro do seu escritório. Ele estava rindo com alguém no telefone, recostado em seu trono de couro. Então sua assistente, Sarah, o chamou no interfone.
Viu mudar de linha. A mudança foi instantânea e dramática. Sua risada morreu. Ele se sentou ereto. Sua postura relaxada desapareceu, substituída por um foco tenso e rígido. Ele pegou uma caneta. Eu não podia ouvir as palavras de vitória, mas podia vê-las atingindo como golpes físicos. O rosto do meu pai, normalmente rosado e confiante, lentamente começou a empalidecer. Ele estava sentindo, mas os acenos eram afiados, espasmódicos, involuntários. Ele começou a anotar numa prancheta legal, sua mão se movendo num rabisco furioso. Seus nós dos dedos estavam brancos. A ligação durou o que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 10 minutos. Quando ele desligou, não se mexeu. Apenas encarou a parede distante, a caneta agarrada na mão como uma arma. Então, com um movimento súbito e violento, ele a bateu na mesa. O som fez Sarah, sua assistente, pular fisicamente em sua mesa fora da porta dele. Eu não precisava ser psíquico para saber do que se tratava aquela ligação. Victoria Adams era famosa, quase lendariamente, meticulosa. Seu departamento contábil não apenas equilibrava os livros. Eles os dissecavam. Eles teriam visto os pagamentos estranhos de alto valor para fornecedores novos e não verificáveis. Eles os teriam sinalizado. E Vitória, sendo Vitória, não teria enviado um e-mail. Ela teria pegado o telefone e perguntado ao meu pai diretamente: Richard, que diabos está acontecendo? Uma semente de pânico puro e não adulterado havia acabado de ser plantada na mente de Richard Jenkins. E pela primeira vez em muito tempo, ele não podia culpar seu filho silencioso e orientado por detalhes. Ele havia recebido um aviso de alguém cujos instintos ele respeitava tanto quanto os próprios. A fachada calma e confiante da Jenkins Holdings se estilhaçou naquela tarde. A mudança na atmosfera do escritório foi imediata. Meu pai, que normalmente projetava uma aura de liderança despreocupada e no controle, era de repente uma nuvem de tempestade de tensão. Ele estava irritadiço, andando pelo seu escritório como um leão enjaulado. Ele chamou Kevin e James Wilson para seu escritório aos gritos, batendo a porta atrás deles. Desta vez, suas vozes eram altas o suficiente para se ouvir. Os tons calmos de discussão executiva foram substituídos pelos sons afiados e feios do pânico. O que você quer dizer com você não sabe? Ouvi meu pai rugir, sua voz abafada mais furiosa. Estes são seus fornecedores aprovados, Kevin. Sua assinatura está em cada um. Eles pareciam bem no papel, pai. A voz de Kevin estava aguda, rachando com pânico defensivo. A papelada estava toda em ordem. Não é meu trabalho ser um detetive particular. Você me disse para ser decisivo. A porta se abriu e James Wilson, o CFO, praticamente tropeçou para fora, seu rosto cinzento. Ele parecia que ia vomitar. Ele passou correndo pela minha mesa sem uma palavra, indo direto para o banheiro masculino. Meu pai estava parado na porta, sua gravata solta, seu cabelo prateado uma bagunça. Seus olhos selvagens vasculharam o escritório até pousarem em mim. Por um segundo fugaz, vi algo que nunca havia visto nele antes. Um olhar desesperado, de afogamento. Ele estava em águas profundas demais, e sabia disso. Mas seu orgulho, a fortaleza massiva e imponente do seu ego, não o deixaria pedir minha ajuda. Ele não me daria satisfação. Em vez disso, ele fez o que todos os homens poderosos fazem quando estão encurralados e com medo. Ele tentou controlar a narrativa. Ele se adiantaria ao problema. Ele traria estranhos, não para encontrar a verdade, mas para criar a aparência de diligência devida. Ele contrataria um exército para produzir um pedaço de papel que pudesse acenar na cara de Victoria Adams. Ele convocou uma reunião emergencial de todos os funcionários no final daquela tarde. O clima estava sombrio. Todo mundo sabia que algo estava errado. Equipe, ele anunciou, sua voz se esforçando para soar calma e presidencial. Como parte do nosso compromisso contínuo com transparência e melhores práticas da indústria, e para tranquilizar nossos parceiros mais valiosos, ele estava falando diretamente sobre Vitória. Tomei a decisão executiva de trazer uma empresa de auditoria externa de primeira linha para uma revisão de rotina, apenas para garantir que todos os nossos novos processos ágeis estejam funcionando no mais alto nível. Ele estava mentindo, e todos na sala sabiam. Isso não era rotina. Era um incêndio de 5 alarmes. Ele me olhou enquanto disse isso, um desafio sutil, quase imperceptível em seus olhos. Ele estava me desafiando a contradizê-lo, a desmascará-lo. Segurei seu olhar. Meu rosto era uma máscara de neutralidade e calma. Não disse nada. Minha pasta preta, minha bomba da verdade de 23 páginas, estava trancada com segurança na gaveta da minha mesa. A arma estava forjada. O campo de batalha estava sendo preparado. E meu inimigo era tão arrogante que estava inadvertidamente convidando os juízes que o condenariam. Que ele trouxesse seus auditores. Que ele gastasse uma fortuna com eles. Eles apenas confirmariam o que eu já sabia.
E sua decisão de contratá-los tornaria minha eventual revelação ainda mais devastadora, porque não seria apenas minha palavra contra a da minha família. Seria minha palavra, validada pelos próprios especialistas que ele havia trazido para provar que eu estava errado. A ironia era tão espessa, tão perfeita, que era quase linda. Os auditores externos eram exatamente o que você esperaria pelo preço que meu pai estava pagando. Eles eram de uma empresa de primeira linha, uma equipe de 3 jovens tubarões hiperfocados liderados por um homem chamado Daniel Parker. Parker estava na casa dos 50, um veterano experiente com olhos pálidos e inteligentes que pareciam ver através da bobagem corporativa. Ele se movia com uma confiança silenciosa e inquietante. Quando chegaram na manhã de quinta-feira, não perderam tempo com cortesias. Montaram seus laptops na sala de conferências principal, o aquário, e a transformaram em sua sala de guerra. Meu pai fez sua melhor performance de CEO acolhedor e transparente. Daniel, meu amigo, bem-vindo, ele gritou, apertando a mão de Parker um pouco entusiasticamente demais. O que precisar, é só pedir. Somos um livro aberto aqui na Jenkins Holdings. Kevin, tentando imitá-lo, foi ainda pior. Ele se apoiou casualmente no batente da porta, tentando parecer um colega. Pessoal, sintam-se à vontade para fuçar, ele disse com um sorriso presunçoso. Vocês vão descobrir que administramos um navio bem apertado. Meu sistema de fornecedor de via rápida realmente impulsionou nossa eficiência trimestral. Os números falam por si. Daniel Parker apenas olhou, sua expressão completamente legível. Vamos ver, ele disse, sua voz monótona. Então ele se virou e fechou a porta da sala de conferências, fechando-os dentro. As próximas 48 horas foram uma aula magistral de tortura psicológica. O silêncio que emanava daquela sala de conferências era mais ameaçador que qualquer gritaria. Os auditores trabalhavam com uma intensidade silenciosa e implacável. Todos nós podíamos ver suas silhuetas através do vidro fosco, cabeças curvadas em concentração, dedos voando pelos teclados. De vez em quando, um dos auditores juniores emergia, caminhava até o departamento financeiro e voltava com um carrinho cheio de registros financeiros, as cópias físicas dos mesmos documentos que eu já havia digitalizado e analisado. Eles estavam pacientemente refazendo meus passos, mas estavam fazendo isso vendados e no relógio. A tensão começou a corroer os nervos do meu pai. Sua fachada confiante desmoronou, revelando o homem aterrorizado por baixo. Ele andava pelo seu escritório como um animal enjaulado. Ele gritou com sua assistente, Sarah, porque o café estava muito frio. Seu olhar continuava saltando da sala de conferências para seu telefone, e então para mim sentado silenciosamente no meu cubículo. Era como se ele estivesse tentando resolver um quebra-cabeça, e as duas peças mais importantes, a auditoria externa e seu filho banido, estavam bem na frente dele, mas seu orgulho não o deixaria conectá-las. Kevin lidou com a pressão de modo diferente. Ele entrou em negação, projetando um ar de indiferença entediada. Ele reclamava alto para qualquer um que o ouvisse. Isso é um desperdício colossal de dinheiro. Poderíamos ter contratado um novo diretor de marketing pelo que isso está custando. Ele dizia, alto o suficiente para os auditores potencialmente ouvirem. Toda essa perturbação para um check-up de rotina. Ele era um homem assobiando passando por um cemitério, tentando se convencer de que os fantasmas não eram reais. Eu apenas fazia meu trabalho. Mantive a cabeça baixa. Respondia aos e-mails que chegaram para mim. Mas meu foco estava em outro lugar. A pasta preta na gaveta da minha mesa parecia radioativa, zumbindo com uma energia perigosa. A tentação de apenas acabar com o suspense, de caminhar até aquela sala de conferências e bater na mesa, era uma dor física. Mas resisti. Meu timing tinha que ser perfeito. Meu pai tinha que estar no seu mais desesperado. Suas defesas tinham que estar completamente estilhaçadas. Esse momento chegou às 4 da tarde de sexta-feira. Um e-mail de Daniel Parker chegou nas caixas de entrada do meu pai, minha mãe, James Wilson e Kevin. O assunto era simples, solicitação de reunião. O corpo do e-mail era ainda mais simples. Escritório do Sr. Jenkins. Em 10 minutos. Então, um segundo depois, minha própria caixa de entrada fez ping. Era da assistente de Parker. O assunto era o mesmo. O corpo do e-mail dizia, Sr. Parker respeitosamente solicita que você também se junte à reunião, Sr. Jenkins. Foi um pequeno terremoto silencioso. Todos no andar executivo viram a notificação de e-mail aparecer. Eles me viram recebê-lo. O filho banido, o analista irrelevante, estava sendo convocado para o veredicto. Quando me levantei da minha mesa, um silêncio profundo caiu sobre todo o escritório. Teclados pararam de clicar. Telefones pararam de tocar. Todo olho estava em mim enquanto caminhei o longo e solitário caminho até o escritório do meu pai. Era isso. O momento da verdade. A atmosfera no escritório do meu pai estava tão espessa de tensão que era difícil respirar. Daniel Parker e sua equipe estavam de um lado da mesa de mogno, um pequeno arquivo discreto nas mãos de Parker.
Do outro lado sentavam meu pai, minha mãe, um James Wilson de aparência pálida, e Kevin, que estava mexendo nervosamente com sua gravata. Eu estava ligeiramente atrás deles, perto da porta, um observador no meu próprio julgamento. Richard. Daniel começou, sua voz calma, profissional e totalmente desprovida de emoção. Era a voz de um cirurgião prestes a dar um diagnóstico terminal. Não vou adoçar isso. Você tem um problema significativo e multimilionário. Confirmamos uma fraude altamente organizada e sistemática sendo perpetrada contra sua empresa. Minha mãe soltou um pequeno suspiro estrangulado, sua mão voando para a boca. Kevin parecia ter sido atingido por um raio. Rastreamos aproximadamente 2,9 milhões de dólares em pagamentos fraudulentos feitos nos últimos 18 meses. Daniel continuou, seus olhos fixos no meu pai. O dinheiro foi sifoneado através de uma rede de 3 empresas de fachada se passando por fornecedores legítimos. Isso é impossível. Kevin gaguejou, sua voz rachando. Eu aprovei esses fornecedores. Vi a papelada. Era sólida. Daniel Parker voltou seu olhar para meu irmão, e pela primeira vez, vi um lampejo de algo além de profissionalismo em seus olhos. Poderia ter sido pena. A papelada foi espertamente falsificada, filho, ele disse gentilmente. E foi aprovada porque seu sistema de controle interno para novos fornecedores tem um buraco grande o suficiente para passar um caminhão. O rosto do meu pai, que havia estado pálido de medo, agora estava se tornando uma tonalidade profunda e perigosa de vermelho. Seus punhos estavam cerrados em sua mesa, seus nós dos dedos brancos. Mas sua raiva vulcânica não estava direcionada a Daniel Parker, o portador de más notícias. Nem sequer estava direcionada a Kevin, a fonte da falha. Estava direcionada a mim. Seus olhos, queimando com uma raiva furiosa e irracional, se fixaram nos meus. Ele se levantou, sua cadeira raspando violentamente contra o chão. Ele apontou um dedo trêmulo para mim, todo o seu corpo tremendo. Você, ele rosnou, sua voz um rosnado baixo que parecia vibrar através da sala. Você sabia. Você era o maldito chefe de auditoria. Você sentou lá no seu canto e assistiu isso acontecer. Por que não nos avisou? Era a acusação que eu havia esperado, aquela que havia reproduzido repetidamente na minha cabeça. Minha mãe, vendo a raiva do marido, imediatamente entrou, sua voz estridente de indignação virtuosa. Ele está certo, Lucas. Seu irmão era novo nisso. Você tem anos de experiência. Seu trabalho era protegê-lo, proteger esta família. Você o deixou falhar. Kevin, vendo seus pais criarem um novo vilão, ansiosamente se juntou. Lucas, que diabos há de errado com você? Você estava tentando me fazer parecer mal? É isso? Algum tipo de vingança mesquinha porque você foi rebaixado? Eles eram uma matilha de lobos, se voltando contra aquele que já haviam ferido, tentando me despedaçar para distrair de sua própria falha catastrófica. Fiquei lá e aguentei. Deixei o veneno de suas acusações encher a sala, deixei sua culpa desesperada e feia pairar no ar até ficar espessa e sufocante. Deixei-os esvaziarem completamente suas câmaras. Quando sua diatribe finalmente se esgotou, um silêncio pesado e ofegante caiu. Daniel Parker e sua equipe apenas assistiram, seus rostos impassivos, deixando o drama familiar feio se desenrolar. Isso claramente não era mais apenas um caso de fraude para eles. Respirei fundo e lento, exalando igualmente devagar. Você está certo sobre uma coisa, pai, disse. Minha voz estava silenciosa, mas no silêncio supercarregado da sala, carregou como um tiro. Eu era o chefe de auditoria. Fiz uma pausa, deixando o tempo passado daquele verbo afundar. Eu era o chefe de auditoria até você me demitir da equipe há 10 dias. Você sentou bem ali, naquela cadeira, e me disse que a empresa precisava de alguém com instintos mais aguçados. Você me disse que minha forma de pensar era obsoleta. A cor vermelha profunda começou a drenar do rosto do meu pai, substituída por um branco manchado. Ele havia esquecido. Em seu pânico cego, ele havia completa e totalmente esquecido suas próprias palavras, suas próprias ações. Você me disse que minhas preocupações não eram mais meu trabalho. Continuei, minha voz ganhando uma força dura e constante. E Kevin, você ficou na frente de todo o departamento e usou minha análise como exemplo de alarmismo e desperdício de tempo. Vocês todos deixaram perfeitamente, publicamente claro que minha contribuição não era apenas indesejada, era um incômodo. Alcancei o bolso interno do meu paletó. Minha mão estava perfeitamente firme. Puxei a pasta preta. Caminhei para frente, fechando a distância entre mim e a mesa de mogno, a barreira que havia me separado do meu pai minha vida inteira. E coloquei a pasta na madeira polida. Fez um som suave e definitivo que ecoou na sala silenciosa. Mas só porque vocês me disseram que não era meu trabalho, disse, olhando meu pai diretamente nos olhos, minha voz fria como gelo, não significa que eu não fiz. Meu pai encarou a pasta preta como se fosse uma bomba.
Kevin a olhou em completa confusão, uma criança tentando compreender uma máquina complexa. Daniel Parker, no entanto, reagiu instantaneamente. Ele se estendeu e deslizou a pasta pela mesa. Ele a abriu na primeira página, o resumo executivo. Sua cara de pôquer profissional finalmente, completamente se quebrou. Suas sobrancelhas subiram em direção à linha do cabelo. Ele virou para a próxima página. Depois a próxima, seus olhos escaneando os gráficos, as cronologias, os registros bancários condenatórios. Ele viu as impressões das fotos luxuosas de férias de Michael Thompson ao lado das datas dos maiores pagamentos. Ele viu a análise detalhada de como o sistema de via rápida de Kevin havia sido explorado. Ele viu as cópias dos documentos fraudulentos de incorporação das empresas de fachada. Meu Deus, ele sussurrou, olhando da pasta para mim. O olhar em seus olhos havia se transformado de curiosidade profissional para puro e não adulterado respeito profissional. Ele se virou para meu pai. Richard, ele disse. Sua voz agora cheia de admiração. Isso não é apenas uma análise. É uma investigação forense completa e multicamadas. Francamente, é mais abrangente e detalhado que nossas descobertas preliminares das últimas 48 horas. Ele segurou a pasta para meu pai ver. Se você tivesse este relatório há 10 dias, poderia ter prevenido os últimos $250 mil de perda e tido um caso pronto e embrulhado para presente para o promotor distrital. Quem quer que tenha feito isso, ele olhou de volta para mim, é a única razão pela qual você ainda tem uma empresa para salvar. Meu pai desabou de volta em sua cadeira como se suas cordas tivessem sido cortadas. Ele parecia ter levado um soco no estômago. Ele me encarou, sua boca aberta, seu rosto uma tela de incredulidade, choque e horror crescente. O CEO poderoso e arrogante havia sumido. Em seu lugar estava apenas um homem, cara a cara com as consequências catastróficas de seu próprio orgulho. Kevin, desesperado e encurralado, fez uma última tentativa patética de se salvar. Mas ele nunca disse nada. Ele escondeu. Ele estava tentando me sabotar. Ele queria que eu falhasse. E foi então que o prego final inesperado foi martelado no seu caixão. Veio da pessoa mais silenciosa e negligenciada da sala. Sarah, a assistente meiga e de meia-idade do meu pai, que havia estado parada nervosamente perto da porta, pronta para tomar notas. Ela pigarreou. Sua voz estava tremendo, mas era clara e firme. Com licença, senhor, ela disse, olhando para meu pai. Mas suas palavras eram direcionadas a Kevin. Isso não é inteiramente verdade. Todos os olhos da sala se voltaram para ela. Ela recuou sob a tensão súbita, mas manteve sua posição. Semana passada, ela continuou, sua coragem crescendo a cada palavra. Vi algumas dessas mesmas faturas da Inovatec na mesa do Sr. Thompson quando estava entregando sua correspondência. Os valores pareciam altos, então eu os trouxe à atenção do Sr. Kevin. Ela olhou diretamente para meu irmão agora. Ele me disse, e lembro suas palavras exatas, não me incomode com trivialidades, Sarah. É por isso que temos gerentes. Então ele me pediu para pegar um café para ele. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Foi profundo. Foi devastador. As palavras de Sarah foram a confirmação final e objetiva. O tiro de misericórdia. Não era apenas meu aviso profissional que Kevin havia ignorado. Ele havia ignorado um aviso direto e verbal da assistente de confiança do próprio pai. Ele não tinha mais mentiras. Ele não tinha mais desculpas. Ele não tinha mais lugar para se esconder. Olhei para minha família, um tablial de ruína. Minha mãe estava encarando Kevin, sua expressão de adoração cega finalmente se estilhaçando, substituída por um olhar de confusão e decepção profunda e dolorosa. Kevin parecia um animal encurralado, seu rosto pálido e suando, completamente exposto. E meu pai apenas parecia velho e derrotado. Ele havia querido instintos mais aguçados. Ele havia elogiado talento e visão. E em sua busca por um filho que refletisse sua própria imagem idealizada, ele havia jogado fora a única pessoa que incorporava o princípio mais importante em finanças, o princípio sobre o qual havia construído toda a sua fortuna em diligência devida. Os momentos após o testemunho silencioso e devastador de Sarah foram um borrão de caos corporativo controlado. O drama familiar cru e bagunçado evaporou instantaneamente, substituído pela realidade fria e afiada de uma crise legal. Daniel Parker, vendo que a situação havia escalado além de um simples relatório de auditoria, imediatamente assumiu o controle. Richard, ele disse, sua voz firme e clara, não deixando espaço para argumentos ou emoção. Você precisa ligar para seu advogado, agora. Meu pai apenas olhou sem expressão, ainda se recuperando do choque. Foi minha mãe quem reagiu, fuçando em sua bolsa pelo telefone para ligar para Raquel Green, nossa conselheira jurídica da empresa. Raquel chegou em menos de 20 minutos. Ela era uma potência, uma mulher no final dos 30 com uma mente como uma armadilha de aço.
Ela entrou no escritório, deu uma olhada nas expressões estilhaçadas nos rostos da minha família, na pasta preta sentada na mesa, e no comportamento sombriamente profissional de Daniel Parker, e todo o seu ser mudou para alta velocidade. O ar, já espesso de tensão, agora crepitava com uma nova energia aterrorizante, a energia do litígio. Muito bem, ela disse, sua voz cortando o silêncio atônito como um bisturi. Primeiro as primeiras coisas, e ninguém toca em nada. Quero o departamento de compras isolado. Todos os computadores devem ser bloqueados imediatamente. Todos os arquivos, físicos e digitais, devem ser preservados. Ninguém deleta um único e-mail. Ela se virou para Daniel Parker. Sr. Parker, vou precisar de uma cópia completa do seu relatório preliminar e qualquer documentação de apoio. Então ela apontou uma caneta para James Wilson, o CFO, que parecia ter envelhecido 20 anos na última hora. James, preciso de uma lista completa e verificada de cada pagamento feito através do sistema de via rápida desde sua criação. Quero isso na minha mesa pela manhã. Finalmente, seu olhar afiado caiu sobre nós. A família. Sua expressão estava desprovida de qualquer simpatia. Para a família Jenkins, ela disse. Seu tom não deixando dúvida de que isso era uma ordem, não um pedido. Até termos um quadro muito mais claro da exposição legal da empresa aqui, meu conselho oficial como conselheira corporativa é que vocês não discutam os detalhes específicos deste caso entre si. De forma alguma. Qualquer coisa que digam, mesmo na mesa de jantar, pode estar sujeita a descoberta em um possível processo ou investigação federal. E isso foi, de certa forma, o golpe mais chocante da tarde. Éramos uma família disfuncional e fraturada, mas ainda éramos uma família. Agora, estávamos sendo legalmente designados como uma coleção de potenciais co-conspiradores e testemunhas materiais. Estávamos sendo instruídos a não falar uns com os outros. As paredes invisíveis que sempre existiram entre nós haviam se tornado repentinamente reais, coisas tangíveis, impostas pela ameaça de advogados, depoimentos e intimações. O processo começou imediatamente. 2 dos associados de Raquel chegaram e começaram a trabalhar com a TI para securizar os servidores. Michael Thompson foi convocado de volta ao escritório sob um pretexto falso. Viu caminhar em direção ao departamento de RH, um olhar confuso no rosto. 10 minutos depois, ele foi escoltado para fora do prédio por um segurança, carregando uma pequena caixa de papelão com seus objetos pessoais. Ele não fez uma cena. Apenas parecia perplexo, como um homem que havia ganhado na loteria por 18 meses e não conseguia acreditar que seu bilhete havia acabado de ser declarado nulo. A visão dele sendo levado como um criminoso comum enviou uma onda de medo palpável por todo o escritório. O moinho de rumores, já funcionando, entrou em overdrive. A empresa não era mais apenas um local de trabalho. Era uma cena de crime, e ninguém sabia quem poderia ser implicado a seguir. Uma semana se passou. Foi a semana mais longa e surreal da minha vida. O escritório era uma cidade fantasma de sussurros e olhares nervosos. A família, pela primeira vez, seguiu as ordens do advogado ao pé da letra. Vivíamos na mesma casa grande, mas nos movíamos ao redor uns dos outros como estranhos em um hotel. Passávamos no corredor sem fazer contato visual. Comíamos refeições em horários diferentes. O silêncio estava espesso de acusações não ditas, arrependimentos e medo. Minha mãe passou a maior parte do tempo em seu quarto. Kevin era um fantasma, raramente visto. E meu pai, ele apenas parecia quebrado. Um rei vagando pelos corredores de seu castelo conquistado. A negociação pelo meu futuro não aconteceu em seu escritório com uma bebida conciliatória. Aconteceu no ambiente sem alma e estéril da sala de conferências de Raquel Green no centro da cidade. Um lugar que cheirava a couro caro e direito corporativo. O cenário era intencional. Isso não era uma questão familiar. Era uma transação comercial. Sentei de um lado da mesa longa e polida. Minha irmã, Sofia, sentou ao meu lado. Ela havia insistido em vir, não apenas como minha irmã, mas como minha conselheira e minha testemunha. Ela havia me ajudado a me preparar para este momento, lembrando-me do meu valor e da minha influência. Do outro lado da mesa sentava meu pai, parecendo pequeno e derrotado atrás da vasta extensão de madeira. Raquel Green sentou ao lado dele, seu papel claro em proteger os interesses da empresa, mesmo de seu fundador. Meu pai começou, sua voz pesada, cansada. Lucas, precisamos de você. Precisamos que você volte, para consertar isso. O velho eu, o filho que havia passado a vida desejando a aprovação do pai, teria derretido ali mesmo. O velho eu teria ficado satisfeito apenas ouvindo essas palavras de validação. Mas o homem que havia sido publicamente humilhado, o homem que havia passado 3 noites sem dormir construindo um caso contra sua própria empresa, havia sumido. Esse homem havia sido forjado em algo mais duro, algo menos perdoador. Não respondi diretamente ao meu pai. Olhei para Raquel Green.
Antes de discutirmos meu papel potencial na recuperação da empresa, disse, minha voz calma e firme como se eu estivesse discutindo um relatório trimestral, precisamos discutir as condições do meu retorno. Meu envolvimento não é garantido. É condicional. Raquel, sempre profissional, assentiu. Continue, Lucas. E estamos ouvindo. Deslizei uma única folha de papel pela mesa. Não era uma longa lista de demandas. Era um projeto para uma nova estrutura, uma nova ordem. Sofia havia me ajudado a rascunhá-la na noite anterior. Primeiro, disse. Minha voz clara e inabalável, a criação de um novo cargo executivo independente em diretor de integridade. Esse será meu título. O CEO reportará diretamente ao conselho de diretores, não ao CEO. Meu pai estremeceu como se eu o tivesse golpeado. Eu estava cortando o próprio cordão de autoridade que ele havia mantido sobre mim minha vida inteira. Ele não seria mais meu chefe. Na verdade, em questões de conformidade e controle, eu seria seu superior. Segundo, continuei, o CEO terá autoridade completa, irrestrita e autônoma para reformular todos os processos internos de controle, auditoria e aprovação financeira. O sistema de via rápida deve ser desmontado até o final desta semana. Todas as aprovações financeiras acima de $10.000 exigirão uma aprovação eletrônica de 3 pessoas, incluindo eu mesmo ou um membro designado do meu novo departamento. Terceiro, disse, meu olhar movendo de Raquel para meu pai. Kevin será reatribuído para um papel não financeiro e não gerencial em uma cidade diferente. Ele precisa aprender este negócio do zero. Sem a rede de segurança de seu nome de família ou da influência de seu pai. Isso não era apenas sobre punição. Era sobre mitigação de risco. A empresa não podia se dar ao luxo de outra responsabilidade como ele em uma posição de poder. Este era um termo não negociável para minha promoção. Era também uma pílula amarga para meu pai engolir. E finalmente, disse, respirando fundo para a última condição, mais pessoal. Haverá um anúncio formal para toda a empresa, ascunhado por mim e aprovado pelo conselho. Ele declarará que a descoberta da fraude multimilionária e a implementação do plano de recuperação foram resultado direto da minha investigação independente. A narrativa de que fui afastado por falta de instinto precisa ser pública, definitiva e permanentemente corrigida. Não era sobre ego. Era sobre reconstruir uma cultura quebrada. Os funcionários precisavam ver, sem dúvida, que competência agora era valorizada acima de conexões. Eles precisavam ver que a verdade importava mais que laços familiares. Meu pai pegou a única folha de papel. Ele leu os 4 pontos, sua mão tremendo ligeiramente. Era uma rendição completa. Um desmantelamento do império nepotista que ele havia tão cuidadosamente construído. Ele olhou para mim, e seus olhos não estavam mais raivosos. Eles estavam cheios de um olhar de resignação cansada e profunda. Ele sabia que não tinha escolha. A sobrevivência da empresa, sua reputação com clientes como Vitória Adams, e possivelmente sua própria liberdade de problemas legais, tudo dependia de sua resposta. Ele olhou para Raquel, seu apelo silencioso por uma alternativa encontrado com um leve balanço profissional de cabeça. Os termos não eram apenas razoáveis do ponto de vista de governança corporativa, eram necessários. Tudo bem, Lucas, meu pai disse, sua voz mal um sussurro, as palavras com gosto de derrota. Tudo bem. Eu havia vencido. Eu havia conseguido tudo o que queria. Mas sentado naquela sala fria e impessoal, não parecia uma celebração de vitória. Parecia a assinatura de um tratado após uma guerra longa e brutal. Eu havia conquistado meu lugar à mesa, mas tive que queimar a casa da família para conseguir. E eu não tinha certeza ainda se havia valido o preço. 6 meses depois, a Jenkins Family Holdings não estava apenas de pé, estava mais forte e saudável do que havia sido em anos. Como novo diretor de integridade, eu havia sido implacável. Fiz exatamente o que prometi. Derrubei os sistemas antigos e frouxos e reconstruí nossos controles internos da base rochosa para cima. Os novos processos eram transparentes, rigorosos e o mais próximo de a prova de falhas humanamente possível. Promovi Helena Rodrigues, a contadora perspicaz que havia me dado aquele aceno silencioso de encorajamento, para ser minha vice. Juntos, éramos uma equipe formidável, e rapidamente restauramos um senso de ordem, responsabilidade e confiança às finanças abaladas da empresa. O conselho de diretores me tratava como um salvador. Nossos clientes, tranquilizados pelas mudanças decisivas e públicas, haviam permanecido leais. Vitória Adams havia até me levado para almoçar, um gesto de respeito que ela nunca havia estendido a Kevin. De uma perspectiva puramente comercial, minha ascensão havia sido um sucesso sonoro e inquestionável. Mas a família era uma história diferente. O bloqueio legal formal havia terminado meses atrás, mas o emocional persistia. Nossa casa grande e linda havia se tornado um campo de batalha de agressão passiva e silêncio gelado. Estávamos vivendo numa guerra fria, com a mesa de jantar como nossa zona desmilitarizada noturna. Minha mãe era a frente mais fria de todas. Ela era meticulosamente civil comigo,
perguntando se eu queria café de manhã com a mesma educação distante que usaria com um reparador visitante. O calor que outrora era reservado exclusivamente para Kevin agora havia sumido inteiramente, substituído por uma formalidade frágil e ressentida. Em seus olhos, eu era o vilão da história. Eu não havia salvado a empresa. Eu havia destruído sua família. Eu havia publicamente humilhado sua criança adorada, e esse era um pecado que ela não podia perdoar. Ela nunca perguntava sobre meu dia. Ela nunca reconhecia meu novo título. Ela simplesmente agia como se eu fosse um hóspede que estava temporariamente ficando no quarto antigo do filho dela. Kevin estava no exílio. Conforme as condições do meu retorno, ele havia sido reatribuído para um papel de apoio de marketing júnior em nosso pequeno escritório satélite em Chicago. Era uma queda humilhante, quase cruel da graça. Não havíamos trocado uma única palavra desde o dia daquela reunião fatídica. Segundo Sofia, que verificava sobre ele periodicamente, ele estava miserável. Ele estava vivendo num apartamento pequeno e apertado, fazendo trabalho que considerava profundamente abaixo dele, e pela primeira vez em sua vida encantada, ele não tinha ninguém para culpar por suas falhas além de si mesmo. Meu pai, o rei deposto, era um fantasma em sua própria empresa. Ele havia oficialmente se afastado de todas as operações do dia a dia, mantendo apenas o título cerimonial de presidente. Ele às vezes vagava pelos corredores do escritório, seus ombros curvados, parecendo perdido e irrelevante. Tínhamos nossas reuniões semanais obrigatórias, mas eram formais, rígidas e dolorosas. A conversa fácil, se condescendente, que nunca realmente tivemos foi agora substituída por um vasto abismo silencioso de arrependimento e palavras não ditas. A empresa estava se curando, mas a família estava festejando com uma ferida profunda e séptica. O primeiro sinal de degelo veio da única pessoa que havia sido minha aliada constante, Sofia. Ela havia prosperado na nova estrutura, seu talento genuíno não mais ofuscado pela fanfarronice de Kevin. Ela havia sido promovida a diretora de operações, e trabalhávamos juntos perfeitamente. Ela era o coração da nova Jenkins Rhodes, e eu era seu cérebro. Ela me ligou numa terça-feira à noite. Vou voar para Chicago neste fim de semana para verificar o escritório filial, ela disse, sua voz casual, mas eu a conhecia melhor que isso. Acho que você deveria vir comigo. Por quê? Perguntei, minha voz monótona. Ele não quer me ver, Sof. Você sabe disso. Talvez, ela disse gentilmente, mas acho que ele precisa. Ele está vendo um terapeuta, Luke. Seu chefe me disse que ele está realmente tentando. Ele está quieto. Ele está fazendo o trabalho. Ele está diferente. Eu estava profundamente relutante. A ideia de enfrentar Kevin novamente parecia voluntariamente tocar um fogão quente, mas confiava no julgamento de Sofia mais que no meu próprio. Naquele sábado, me encontrei numa pequena cafeteria genérica num bairro ventoso de Chicago, sentado numa mesa pequena em frente ao meu irmão. Ele parecia diminuído. O terno caro havia sumido, substituído por um suéter simples. Ele estava mais magro, e o sorriso arrogante e confiante que havia sido sua característica definidora havia completamente sumido, substituído por um olhar permanente de exaustão. O silêncio entre nós era pesado e sufocante. Finalmente, ele falou, sua voz tão baixa que tive que me inclinar para ouvi-lo. Ele estava olhando para seu café preto como se contivesse os segredos do universo. Eu te odiava, sabe? Apenas assenti, minha própria garganta apertada demais para falar. Eu sei, finalmente consegui dizer. Minha vida toda, ele continuou, sua voz rachando com uma amargura que era crua e real. Tudo sempre foi tão fácil para você. As notas, os números, a análise, você nunca parecia ter que tentar. Mas pai estava sempre jogando meus boletins na minha cara, perguntando por que eu não conseguia ser mais focado, mais como você. Ele pagou por tutores para me ajudar com matemática, mas nunca me elogiou quando finalmente tirei um B. Ele apenas perguntava por que não era um A, como os seus. Ele finalmente olhou para mim. E seus olhos estavam cheios de uma insegurança profunda e dolorosa que eu nunca havia visto antes. Então eu simplesmente desisti. Decidi ser tudo o que você não era. Me tornei o cara das ideias, a pessoa sociável. Construí toda essa personalidade, toda essa marca, em torno de ser o filho charmoso e confiante. Eu estava tão desesperado para ele finalmente se orgulhar de mim por algo. Por qualquer coisa. Ele respirou tremulamente. Quando ele me deu a promoção, pensei que finalmente havia vencido. Eu estava com tanto medo de parecer fraco, de fazer uma pergunta boba, que apenas assinei tudo o que colocaram na minha frente. Nunca olhei. Nunca realmente li os detalhes. Apenas assinei e assinei e assinei. Ele balançou a cabeça, uma lágrima traçando um caminho pela sua bochecha. Isso não é um pedido de desculpas. Nem sei o que isso significaria ainda. É apenas uma confissão. Você não arruinou minha vida, Luke. Eu a arruinei. Você foi apenas aquele que teve que segurar o espelho e me fazer olhar.
Não foi um abraço. Não foi perdão. Não foi um final feliz. Mas foi algo mais valioso. Foi a verdade. Uma verdade dolorosa, feia e necessária. Foi a primeira pedra sendo colocada na fundação de algo novo. Quando voltei de Chicago, encontrei meu pai me esperando no escritório em casa. Ele estava segurando um álbum de fotos antigo. Ele claramente havia ouvido de Sofia que eu fui ver Kevin. Como ele está? Ele perguntou, sua voz áspera de uma emoção que não conseguia mais esconder. Ele está tentando, disse. Ele está realmente tentando. Meu pai assentiu lentamente, olhando para a lareira fria e vazia. Eu o arruinei, não foi? Ele disse, sua voz um sussurro. Minha ambição para ele, minha obsessão com ele sendo o filho que pensei que queria. O showman de Varton, o negociador. Eu o pressionei tanto para ser essa pessoa que o quebrei. Ele finalmente se virou para me encarar, e seus olhos, que sempre haviam sido tão cheios de orgulho e arrogância, agora estavam nadando em lágrimas. E eu te puni por ser o filho que eu realmente era. Quieto. Metódico. Aquele que confiava nos números. No fundo, eu sempre tive medo de que meu próprio sucesso fosse um acaso. Que eu não era o líder brilhante que todos pensavam que eu era. Vi essa mesma diligência silenciosa em você. Essa mesma necessidade de provar seu valor com fatos em vez de talento. E me aterrorizou. Era como olhar para minhas próprias inseguranças mais profundas no espelho todos os dias. Ele deu um passo hesitante mais perto, suas mãos tremendo. Eu estava errado, Lucas. Deus, eu estava tão errado. Sobretudo. Eu fui um pai terrível para vocês dois. Trabalhei minha vida inteira para construir esta empresa, para criar uma herança que lhes daria uma vida melhor que a minha, para pagar seus fundos universitários para que vocês não tivessem que lutar como eu lutei. E o que fiz? Usei essa herança para envenenar vocês um contra o outro. Usei meu sucesso para quebrar minha própria família. Ele finalmente desabou, seus ombros tremendo com soluços silenciosos. Não espero que me perdoe. Deus sabe que não mereço. Mas por favor, ele implorou, sua voz espessa de desespero, não desista de nós. Não deixe esta família morrer por causa do meu orgulho tolo. Naquele momento, ele não era meu chefe. Ele não era o CEO arrogante. Ele não era o presidente do conselho. Ele era apenas meu pai, um homem falho e quebrado, finalmente confessando seus pecados e implorando graça ao filho. Percebi então que minha investigação havia descoberto mais que apenas um crime financeiro. Havia exposto a fraude profunda e escondida no próprio coração da família Jenkins. As mentiras que contávamos para nós mesmos, os papéis tóxicos que forçávamos uns aos outros a desempenhar, as inseguranças profundas que mascarávamos com orgulho e arrogância. Os 3 milhões de dólares que Michael Thompson havia roubado eram quase nada comparado à dívida emocional que todos nós havíamos acumulado ao longo de décadas. E essa era uma dívida que levaria muito mais tempo e muito mais trabalho para algum dia pagar de volta. Um ano depois, me encontrei sentado na cadeira do CEO. A cadeira antiga do meu pai. Ele havia oficialmente se aposentado um mês antes, finalmente aceitando que a empresa que havia construído estava em melhores mãos. Não foi uma tomada de poder triunfante. Foi uma transição silenciosa e respeitosa de poder. Ele havia anunciado na reunião anual de acionistas. Sua voz espessa de emoção enquanto falava de uma nova era de integridade e liderança visionária. Ele havia olhado diretamente para mim quando disse isso. O aplauso havia sido estrondoso. A vista do seu escritório de canto, aquele que eu sempre havia visto como símbolo de poder intocável, era diferente do que havia imaginado. Não parecia um trono, parecia uma torre de vigia. Era um lugar de imensa responsabilidade. A cidade se estendia diante de mim, um vasto ecossistema complexo de prédios e vidas, cada um sistema próprio, assim como a empresa que agora tinha o dever de proteger. Nossa família havia encontrado um novo equilíbrio frágil e muito mais honesto. Kevin ainda estava em Chicago, mas havia ganhado uma promoção genuína para gerente de marketing júnior por mérito próprio. Conversávamos por telefone todo domingo. Ainda eram às vezes ligações desajeitadas, cheias da navegação cuidadosa de feridas antigas, mas eram reais. Falávamos sobre trabalho, sobre esportes, sobre um novo restaurante que ele havia experimentado. Estávamos lenta e pacientemente aprendendo como ser irmãos novamente. Minha mãe havia descoberto um novo propósito. Ela havia renunciado do RH e despejado sua energia formidável em administrar uma caridade local para crianças carentes, ajudando-as a conseguir fundos universitários e mentorias. Havia encontrado um lugar onde sua defesa feroz podia fazer bem real. Ela havia até começado a me mandar receitas para minha panela elétrica, suas pequenas ofertas de paz tentativas que tinham gosto mais doce e significativo que qualquer refeição 5 estrelas. Meu pai e eu almoçávamos toda a quinta-feira. Era nosso compromisso fixo. Não falávamos muito sobre o passado. Era carregado demais de dor. Em vez disso, falávamos sobre o futuro.
Falávamos sobre o mercado, sobre novas tecnologias, sobre as campanhas de marketing brilhantes de Sofia. Sofia, minha aliada firme, havia sido nomeada COO, e juntos, ela e eu éramos uma equipe formidável. Ela era o coração e a alma da nova Jenkins Holdings, e eu era seu cérebro e espinha. Estávamos lenta e cuidadosamente construindo algo novo e mais forte sobre as fundações do que havia sido quebrado. Uma tarde, meu pai olhou para mim através da mesa de almoço e disse: sabe, seu avô era carpinteiro, um homem meticuloso. Ele me ensinou a medir 2 vezes e cortar uma vez. Passei minha vida inteira tentando ser um tipo diferente de homem, um homem que cortava por instinto. Levei 60 anos para perceber que ele estava certo desde o início. Foi o mais próximo que ele chegou de um pedido de desculpas, e foi suficiente. Às vezes, tarde da noite, quando o escritório está silencioso e as luzes da cidade brilham lá embaixo, me recosto na minha cadeira e olho para a nova foto da família na minha mesa. Foi tirada no Natal passado na casa de Sofia. Nossos sorrisos não são os sorrisos brilhantes, polidos e perfeitos dos antigos cartões corporativos de fim de ano. Eles são mais silenciosos, mais complexos. São os sorrisos de sobreviventes. Há cicatrizes atrás desses sorrisos, linhas tênues de feridas antigas e arrependimentos. Mas pela primeira vez, são inteiramente genuínos. Eu havia partido em minha cruzada solitária para encontrar justiça, para reivindicar o respeito que sabia que merecia, para finalmente ser visto pelo meu próprio pai. E no papel, havia conseguido além dos meus sonhos mais selvagens. Eu havia vencido. Mas a vitória não foi um momento limpo, satisfatório e hollywoodiano que eu havia fantasiado. Foi bagunçado, complicado, e veio a um custo tremendo. Percebi que a herança definitiva que meu pai havia me dado não foi a empresa, ou o dinheiro, ou o escritório de canto. Foi a lição dolorosa, profunda e inestimável de que a verdade é uma espada de 2 gumes. Ela pode te libertar, mas primeiro, vai estilhaçar toda a mentira confortável que você já contou para si mesmo. Ela não apenas expõe a fraude escondida nas planilhas. Ela expõe a fraude escondida no fundo do coração humano. Meu nome é Lucas Jenkins. Sou CEO agora. Mas mais importante, sou um filho e um irmão que está finalmente aprendendo como ler um tipo diferente de balanço patrimonial. Onde os ativos são perdão, empatia e entendimento conquistado com dificuldade, e os passivos são orgulho, medo e cegueira voluntária. E é o trabalho silencioso, diligente e interminável de uma vida inteira garantir que, no final, a família saia no azul. Obrigado por ouvir minha história. Espero que tenha ressoado com você de alguma forma. Você já esteve numa situação onde teve que lutar para ser visto por quem você realmente é?